Los Angeles, Estados Unidos. O mestre dos animais. Há séculos, os seres humanos controlam os animais pela domesticação. Mas a alegação do japonês Mestre in Chi, Kanzawa Sensei, é a mais bizarra que eu já ouvi. Ele diz que pode controlar qualquer animal apenas com o poder de sua mente. Eu troco energia com os animais e então eles dormem. Será que ele possui um controle sobre-humano da mente? É o que a gente vai descobrir. Kanzawa Sensei, o mestre dos animais. Praticantes de artes marciais já mostraram possuir uma energia incrível usando como escudo uma energia chamada Chi. Mas Kanzawa Sensei alega que existe outro tipo de Chi, que ele usa para controlar os animais. Uma vez, no meio da noite, eu dormia profundamente. E, de repente, eu senti uma onda de choque. Uma vibração por todo o meu corpo. Eu soube que você tem a habilidade de colocar os animais em transe, isso é verdade? Eu posso usar meu Chi para fazer todos dormirem. Eu uno meus dedos e então ocorre uma troca de energia Chi entre a palma da mão e o animal. A força dessa energia cresce, o animal relaxa e adormece. Você faz qualquer animal adormecer? Os animais são diferentes, mas consigo fazer qualquer um dormir. Muitos já alegaram ter poderes sobre os animais. Mas a maioria desses poderes não passava de um truque. Então, para essa demonstração, eu trouxe Kanzawa do Japão até aqui e eu mesmo escolhi os animais. Um rebanho de alpacas. Agora é a hora de se alimentarem. Então elas estão agitadas. A dona do rancho e especialista em alpacas, Cecília Seca, se juntou a nós para observar o comportamento das alpacas. Elas dão atenção aos humanos? Elas interagem com a gente? São animais muito curiosos e estão sempre cientes do que está acontecendo ao redor. E você acha que elas vão responder a um homem tentando adormecê-las com a energia Chi? Bom, vamos ter que conferir. Parece maluquice, mas Kanzawa Sensei é um homem sério. De uma forma estranha, alguma coisa parece acontecer a cada uma delas. Elas estão apresentando um comportamento estranho? Bom, elas estão muito calmas agora. Mas algumas começam a deitar. É bastante incomum vê-las deitando assim, uma por uma desse jeito. Temos apenas 2 adultas em pé agora. Kanzawa Sensei quer se distanciar ainda mais das alpacas, pois acredita que seu poder é mais forte à distância. Elas estão começando a deitar as cabeças. Elas estão se ajeitando para dormir. Estão todas deitadas, menos uma. Estão todas deitadas, exceto a fêmea alfa. E pra mim seria incrível se ela se deitasse. Ela tá bocejando. Tá bocejando. E o trabalho da fêmea alfa é proteger as outras enquanto descansam, né? O trabalho dela é ficar atenta aos perigos, Então seria contra o comportamento natural dela se ela se deitasse. Seria, definitivamente. Todas estão deitadas, exceto aquela, porque é o trabalho dela. E muitas delas estão com os pescoços completamente apoiados no chão. Ela tá deitando. Nossa. Estão todas deitadas. Ai, caramba. Muito bom. Ótimo trabalho, muito bom. Ai, isso foi incrível. Elas estão todas dormindo agora. Estão todas dormindo. Você imaginava que isso pudesse acontecer? Não imaginava. E esse não é um comportamento comum Não, das isso não é comum. Não é comum para elas. Com certeza tem alguma coisa acontecendo aqui. Isso foi absolutamente incrível. Cecília parece convencida, mas eu quero levá-lo ao próximo nível. Para provar que é um super-humano, eu quero que ele controle um rebanho do maior animal dos Estados Unidos, o bisão. Ainda maior e mais perigoso do que o urso. Essa não é uma distância.
eu convidei o fazendeiro Frank Denato e o veterinário Lynn McEwen para testá-lo. Tudo bom? Frank possui um rebanho do maior mamífero terrestre do Ocidente, o bisão. E aí, Frank, quão fortes são esses animais? Esses são uns dos animais mais poderosos do mundo. O macho pesa cerca de 1.100 quilos, ou seja, mais do que 1 tonelada. Eles costumam se deitar? Eles se sentam, mas não é um comportamento típico de um bisão. Tá, e o que é que o sensei podia fazer para te impressionar? E se eles se deitassem? Sim. Você acha que isso é possível? Não acredito, mas veremos. Você vai ter que usar uma técnica diferente da que você usou com as alpacas? Eu sempre uso a mesma técnica para qualquer animal que eu coloco em transe. Com 1,80 m, o bisão pode chegar a 60 km por hora. São incrivelmente territoriais, portanto, estar no mesmo espaço que um deles é um risco enorme. Frank e o veterinário nunca viram um bisão se sentar quando há um humano por perto. Mas o sensei diz que está prestes a usar o poder de sua mente para fazer todos adormecerem. Um já está se deitando. Acho que todos eles estão relaxados. Muito relaxados. Lá vai mais um. O que é mais interessante é que com todas essas pessoas aqui, a câmera, ele balançando as mãos daquela forma, eu pensei que os animais ficariam um pouco irritados. Lá vai ela. Acho que ela se deitou. Olha ali, ó. Vai ser interessante ver o que ele vai fazer com aquele grandão ali. Acho que o macho não deita. Se conseguir derrubar o macho, aí teremos certeza. Ele também vai deitar, estou sentindo. Olha lá, lá vai ele. Agora vai. Já vai está deitar. deitando. Frank, você já viu eles fazendo isso? Não, e o mais interessante é que às vezes é possível vê-los se deitando, mas por que nesse momento em particular esses animais estariam se deitando um por vez perante a presença dele? É difícil acreditar que ele simplesmente balançando as mãos faça os animais adormecerem. Ele já fez isso 2 vezes, perfeitamente na minha frente. Eles se deitam ao serem comandados Exatamente. por ele. Eu não consigo entender o que é que está acontecendo, como ele faz isso. No Parque Nacional de Yellowstone, bisões mataram ou feriram a mesma quantidade de pessoas que os ursos. Então os especialistas estão preocupados com a aproximação de Kanzawa. Se observar bem, os animais nem estão com medo, nem se sentem intimidados. O que ele está tentando fazer? Eu estou ficando um pouco nervoso. Eu conheço esses animais há mais de 15 anos, mas eu nunca cheguei tão perto deles assim. Esse comportamento é incomum para um bisão? Com certeza. Eles sentem o cheiro dele. Parecem muito calmos e relaxados, mas se levantarem, ele não chegará à cerca a tempo. Um deles está levantando. Essa não é uma distância muito segura. Doutor, existe alguma maneira de explicar isso cientificamente? Não na medicina que eu conheço. Eu nunca vi nada parecido com isso antes. Isso não poderia ser um truque. Não. Sensei? Foi incrível. Eu não acredito que você conseguiu fazer com que todos se deitassem mais uma vez. Muito obrigado. Não parece cientificamente possível.